Olá, meus telespectadores, e hoje está começando a primeira edição do Pode Falar HC de 2026. Eu sou o Mário Antônio Cordeiro Neto e nos controles técnicos nós temos o Fernandinho e o tema de hoje é o Mundo Azul. Nós recebemos a senhora Gislaine Glowalski Herman, que é a mãe de um filho autista e presidente da Amassas, Associação de Mães e Amigos da Pessoa Autista de Santo Antônio do Sudoeste. Bem-vinda, dona Gislaine. Muito obrigada. Eu sou mãe de 2 crianças autistas e também eu sou uma pessoa autista. Interessante. Eu recebi o meu diagnóstico junto com o dos meus filhos ali. Então, quando fui investigar o do mais velho, acabou tendo que fechar o meu diagnóstico e depois veio o do pequeno. Interessante. Bom, antes de nós começar o nosso papo, eu queria explicar que tem muita gente que acha que o autismo é uma doença, mas não, é só um jeito que o cérebro deles pensa e vê o mundo. Bom, o TEA, ou o transtorno do espectro autista, vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem melhor. Imagina que todos os nossos cérebros, sem a condição do autismo, eles rodam no sistema do iPhone. Tem um monte de aplicativos para ele, tem muitas adaptações para ele. Todo o mundo roda no iPhone. E a cabeça do autista rodaria no Android. Ou seja, eles pensariam de um jeito diferente, processariam as informações de um jeito diferente, mas ainda tem um sistema muito bom. Então, a única diferença do nosso cérebro para o deles é esse jeito de ver o mundo. Por isso que eles sentem as coisas com mais intensidade, os gostos são muito mais fortes para eles. Que mais? Toques, eles sentem com muito mais força. Isso não é ser doente, não é ser doente, é só ter um jeito diferente de ver o mundo e pensar, né? Ser autista é ouvir e sentir o mundo só de uma forma diferente. É sobre esse universo que nós vamos conversar hoje com a mãe de um autista e presidente da Amassas, Associação das Mães e Amigos da Pessoa Autista de Santo Antônio do Sudoeste, a senhora Gislaine Glowalski, que está no nosso estúdio para compartilhar nossa história conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, para começar nossa entrevista aqui, né? Como que foi o momento que a senhora percebeu os primeiros sinais que seu filho comportava diferente? No meu caso, assim, a maioria das mães, elas percebem uma diferença nos filhos. Eu não tinha essa percepção de diferença, porque eu sempre assemelhei o comportamento deles com o meu. E como eu sou autista, aquilo para mim era normal. Então eu não tinha aquela percepção de que ele era diferente. Eu entendia que ele tinha um comportamento em algumas características diferentes, mas eu sempre trouxe a semelhança com a minha. Que nem, vou como exemplo, o meu filho mais velho, ele tinha seletividade alimentar. No caso dele, eu percebia que era uma seletividade muito severa. Ele ainda tem seletividade alimentar, ele tem muita dificuldade com algumas texturas, então aquilo causa muito desconforto. Só que no caso dele, chegava a vomitar por causa da dificuldade com as texturas. Eu tinha seletividade alimentar quando era criança, mas não era tão intensa. Então eu pensava comigo, como que eu vou cobrar dele comer algo que ele não gosta se tem muitas coisas que eu também não comia, que eu também não queria comer. Então eu sempre assimilei o comportamento deles ao meu. E quem percebia a diferença eram as pessoas por fora. Eu só fui investigar o meu filho mais velho, eu fui buscar saber se ele era autista quando ele estava com 11 anos. E foi por insistência da minha irmã, que ela insistia comigo, ele é autista, você não percebe, isso não é normal, as crianças não agem dessa forma, as crianças não são assim. E eu não acreditava no que ela falava, eu falava assim, mas como? O menino fazia isso quando era criança, eu era assim. Então sempre trouxe essa semelhança dele à minha. Por isso que no meu caso eu não tive percepção, mas na maioria dos casos a mãe já vem percebendo a dificuldade das crianças
entre a faixa etária ali dos 8 meses aos 3 anos, ela já consegue observar. Eu não consegui ter essa observação, porque sempre trouxe a semelhança deles com a minha. Interessante. Engatando no assunto do diagnóstico, né? Como é que foi o processo para chegar no diagnóstico? Foi um caminho difícil ou teve apoio rápido? Na verdade, em todos os casos sempre é um caminho difícil, porque por mais eu falo assim, por mais que a gente tem estudos, a gente tem pesquisa, o autismo ainda é algo muito novo. Então não se falava tanto de autismo há uns 10 anos atrás, quando meu filho nasceu, 14 anos atrás, né, ele tá com 14. Mas assim, se falava muito pouco e hoje tem muito mais pesquisas e ainda é novo, apesar de ter muitas pesquisas. Então sempre dá um receio. E quando veio o diagnóstico dos meus filhos, foram 3 diagnósticos muito próximos. Eu fui investigar o meu mais velho, a neuropsicóloga que atendia ele pediu para que não podia dar continuidade na investigação do diagnóstico dele, porque ela precisava saber se eu era autista, porque eu tinha muito mais características do que ele. Oh, muito obrigada. E então, assim, enquanto eu estava investigando o meu diagnóstico, a pediatra já fechou do meu filho mais novo, porque ele não estava evoluindo, ele tinha atrasos de fala e ele tinha muitas características. Então, assim, o pequenininho recebeu o diagnóstico primeiro, eu recebi o meu diagnóstico por segundo, e o que eu fui investigar primeiro ficou por último. E fechamos ali muito próximo os 3 diagnósticos. Então, assim, a maior dificuldade em relação a isso é porque, assim, o luto dentro do diagnóstico do autismo, ele existe. É um choque para a mãe, porque toda mãe espera um melhor, então você perceber que você vai ter que enfrentar que seu filho enfrenta algumas dificuldades, você vai ter que buscar isso, é muito difícil. E no meu caso também foi um pouco difícil, porque, assim, eu também tive que descobrir quem que eu era. Porque eu também descobri que eu era autista. Então foi um choque muito grande para mim, porque ao mesmo tempo que tudo começou a fazer sentido para mim, todas as dificuldades que eu tive lá na minha infância, o bullying que eu sofria na infância, que ele era muito intenso, ele era muito forte. Então, assim, todas as dificuldades que eu tinha de relacionamento, as dificuldades que eu tinha de comportamento, tudo começou a ganhar um sentido. Mas em contrapartida, eu tinha que me preparar antes de eu me entender, eu tinha que me preparar, buscar conhecimento, estudar sobre o autismo, para que eu possa dar condições de terapia para os meus filhos, porque naquele momento a necessidade era atender a evolução deles. Daí eu tive que me deixar um pouco de lado para depois conseguir entender quem que eu era. Interessante. Bom, pensando assim, qual que foram os maiores desafios e as maiores descobertas dessa jornada, assim, descobrindo que você era mãe de uma criança autista? Os maiores desafios, na verdade, atualmente ainda é o preconceito. Quando veio o diagnóstico, eu até usei uma frase com a pediatra dos meus filhos, né, que é ela que faz o acompanhamento deles. Eu falei que, infelizmente, assim, quando a gente não sabe o que que é, às vezes é mais confortável do que saber. Porque a parte mais difícil é lidar com o preconceito, porque ele existe, lidar com que as pessoas não entendem as nossas necessidades, elas não entendem que a maior parte do nosso comportamento, ele não é de acordo com ele age de acordo com o ambiente. E ser uma pessoa autista é mais ou menos assim, a partir do momento que você acorda, até a hora que você vai dormir, você tem que estar o tempo todo se adaptando e lidando com coisas que te machucam. O ambiente te machuca, o comportamento, às vezes, das outras pessoas machuca, porque elas acham que a gente não percebe que existe o preconceito, mas a gente percebe. Então, assim, o meu maior desafio, a minha maior preocupação, quando eu descobri que eu tinha filhos autistas e que eu também era autista, era tomar o cuidado para que eles não passassem pelo mesmo que eu passei. Que eu sou uma pessoa que cresceu sem acompanhamento, eu cresci sem suporte. Então, assim, eu passei.
mas eu não, só porque eu passei, eu não quero que eles passem pela mesma dor e sofrimento que foi para chegar aqui. E a maioria das mães tem essa preocupação quando tem seus filhos autistas, é o como que eu vou continuar, o que que eu vou buscar, o que eu vou precisar fazer, o que que meu filho vai passar para que ele tenha uma melhora, para que ele tenha uma evolução. E isso é muito frequente quando a gente vem como filhos de autista. E infelizmente, assim, as pessoas falam que quando nasce uma criança autista, nasce uma mãe autista, e infelizmente isso não é real. A mãe, ela não nasce autista. Ela não tem conhecimento nenhum do autismo. Ela não sabe nem lidar com o próprio filho. Ela é construída, a mãe do autista, porque ela tem que buscar conhecimento, ela tem que entender de terapia, ela tem que entender do que o filho precisa para ter uma melhora na escola. Às vezes aquela criança tem dificuldade de adaptação na escola, tem dificuldade de adaptação nas próprias terapias, e essa mãe tem que mudar toda uma rotina dentro da casa dela para que aquele filho evolua. O que que é o mais difícil no autismo? As pessoas, na verdade, assim, o autismo ele não é tão difícil quanto as pessoas falam, ele é cansativo, porque ele demanda que a mãe, a escola e a sociedade sejamos constantes. E tudo interfere. Então, para que o nosso filho evolua, nós temos que ser constantes. O ambiente familiar faz toda a diferença, o ambiente da terapia faz toda a diferença e o ambiente escolar faz toda a diferença. Então, tudo afeta. Às vezes acontece alguma coisa na escola, aquela terapia que aquela criança teve para evoluir, ele regride. Então, o maior desafio hoje, como mãe de autista, é lidar com a linha do desenvolvimento, porque a gente tem uma linha de desenvolvimento, um tempo de desenvolvimento. Passou desse tempo, entre os 3 e os 7 anos, já é muito mais difícil você conseguir uma evolução mais visível e mais rápida. Não que ele não vai evoluir, ele vai, mas vai ser um pouco mais demorado do que se tivesse iniciado uma terapia ou um tratamento com mais antecedência. Interessante. Bom, olhando para trás, como que a senhora ia descrever os primeiros anos da vida escolar do seu filho? Teve bastante dificuldades, desafios? Eu vou trazer o exemplo do meu mais velho, que foi ele recebeu o diagnóstico mais tardio. Então, assim, o meu filho mais velho, ele é autista com altas habilidades. Mas, assim, às vezes eu me sinto um pouco culpada ali, porque a professora já havia percebido uma certa diferença lá na creche. Quando ele estava entre seus 3, 4 aninhos na creche, a professora dele me chamou e falou para mim: mãe, você precisa verificar que o seu filho tem superdotação. Por... E eu falava para ela assim: não, acho que não. Ela: não, mãezinha, seu filho tem superdotação, ele tem altas habilidades, você precisa investigar essa questão. E como ele recebia muitos estímulos, eu selecionava os desenhos que ele assistia, a gente fazia muito trabalho com ele em casa, eu montava teatro com ele, tudo aquilo que eu via que ele tinha dificuldade, intuitivamente eu já ia trabalhando com ele. Então, assim, ele recebia muitos estímulos, então eu achava que era por causa do tipo de programação que ele assistia, dos estímulos que ele recebia. Não que fosse porque o cérebro dele já era um cérebro que se comportava de forma diferente. Então, assim, é muito importante também, eu falo como mãe, as mães também dão ouvido aos profissionais, os professores que atendem os seus filhos. Porque eles estão ali, passam a maior parte do tempo com eles, e eles conseguem ter uma observação que às vezes a gente não tem. E também tem uma questão que eu gostaria de trazer, assim, em relação às altas habilidades da superdotação, que muitos pais, eu observo assim em relação aos pais, que eles até mesmo não acreditam naquilo, porque ainda tem uma questão muito, um estigma de que a criança que tem altas habilidades é aquela criança que vai fazer aqueles cálculos difíceis, aquelas crianças gênio, igual passa lá no programa do Luciano Huck. E não é. Existem vários tipos de inteligência. Às vezes a criança ela tem uma habilidade numa área específica. Isso não quer dizer que ela vai tirar 10 em todas as disciplinas. Ela vai se dar bem naquela área específica que ela tem um talento maior. E aquilo para ela é tão natural que às vezes a própria criança não percebe que aquilo é uma habilidade. E como o pai tem essa visão já definida de que altas habilidades, meu filho vai tirar 10 em tudo, meu filho vai ser excelente, mas como que ele tem alta habilidade se ele
tem dificuldade em geografia, se ele tem dificuldade em português, não existe isso. E não são inteligências diferentes. E quando você trabalha a habilidade da criança na especificação do que ela tem, aí isso é muito importante, porque ajuda no desenvolvimento dela. Então, meu filho, que é o mais velho, era para ele já ter o diagnóstico de altas habilidades lá na primeira infância. E por eu não dar ouvidos à professora, só veio agora. Então, ele poderia ter trabalhado outras habilidades que ele vinha apresentando lá desde pequeno. Então, assim, eu percebia que ele tinha uma memorização muito rápido. Ele era o único da crechezinha ali que sabia a oração inteira que eram feitas na escola. Ele conhecia todas as músicas. Então, assim, ele conhecia os planetas, o espaço sideral, ele sabia o que era um buraco negro, e eu achava que era por causa do tipo de desenho que ele assistia. As crianças aprendem tudo assistindo. Pensava assim comigo, aprende tudo na TV. E não era uma habilidade específica dele. E também tem essa questão da gente acaba não dando tanta importância, que nem ele fazia desenhos em 3D com 7 anos. E como é desenho, os pais não dão muita importância. Ah, mas que habilidade é essa artística? Isso não é uma habilidade. A habilidade é saber fazer cálculo de cabeça, essas coisas. E na verdade não é. Existem muitos tipos de habilidades. Então, tem aquele que tem habilidade de fala, tem aquele que tem habilidade de escrita, tem aquela criança que ela tem mais uma habilidade na questão tecnológica, matemática, tem. Mas existem vários tipos de inteligência. E isso é importante a gente entender e tentar perceber nos nossos filhos. E quando o professor fala, olha, mãe, seu filho tem essa habilidade, você ir atrás. Eu não fui atrás e hoje eu me arrependo porque eu poderia ter dado um suporte melhor e de repente até ter chegado no diagnóstico do autismo antes. Mas infelizmente, a gente passou e agora eu só posso trabalhar o que eu consigo fazer daqui em diante. Né? O que passou, infelizmente, não tem, mas eu, como mãe, eu aconselharia os pais que deem ouvido quando o professor chama e fala, olha, seu filho tem essa habilidade. E também as crianças que entenda que aquilo é uma habilidade também. Que eu sei que para vocês, quem tem altas habilidades, aquilo é algo normal. Porque é muito fácil para vocês, aquilo que vocês têm habilidade. Vocês estão acostumados com aquilo. Tem um domínio. E às vezes nem acredita que seja tanto, né? Às vezes nem é tanto, mas é. E é importante também ter essa visão e ter essa percepção. Muito legal. O que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre o autismo mais no ambiente escolar? No ambiente escolar, eu vou falar que assim é uma situação até um pouco delicada, porque eu sei que a maioria das mães dos autistas, a maior preocupação é quando está em relação à escola. Porque visivelmente as crianças autistas, muito obrigada, Biana. As crianças autistas, elas são muito mais propícias ao bullying. Porque eu falo assim, nos níveis mais leves, né? Nos níveis mais altos, que nem autistas nível 3, você vê que tem uma característica muito mais acentuada, ou que as comorbidades deles ali são muito mais visíveis. Já nos níveis mais leves, que são os nível 1, nível 2, é se cobrado da criança um comportamento mais, digamos assim, dentro do normal, né? Um comportamento mais sociável, um comportamento que seja mais similar ao do outro. E isso acaba gerando, por eles ter um comportamento mais diferente, acaba tendo muito bullying. Então, assim, essa é a parte mais difícil, porque as crianças autistas, eles são muito mais suscetíveis, as pessoas autistas, não só as crianças, eles são mais suscetíveis ao bullying, porque as pessoas às vezes utilizam da sua condição para incapacitá-lo, para dizer que ele não é capaz, que ele não consegue. Os colegas não compreendem a dificuldade sensorial, os colegas não compreendem, às vezes, a necessidade de afastamento, de que talvez ele não consiga ficar naquele ambiente porque está causando desconforto. E tudo que é diferente, as pessoas, como primeira reação, é ter rejeição. Então, eu falo assim que ser uma pessoa autista é se sentir meio que no jogo dos 7 erros.
A intenção é que ninguém perceba, né? Mas sempre vai ter 2 ou 3 características ali que visivelmente elas vão se acentuar e você vai identificar. Então, assim, quando veio o diagnóstico do meu filho mais velho, na primeira semana ele já começou a sofrer bullying na escola. Então, essa é a parte mais difícil no ambiente escolar, é lidar com bullying. Algumas mães, nos níveis mais altos de suporte, a maior preocupação delas é as crises, porque a gente tem medo deles entrar em crise, e a gente sabe que um professor, o profissional, os profissionais que estão dentro da escola, eles também não têm uma preparação, às vezes eles não sabem nem como conter, porque no autismo é muito individual. Você conhece um autista, por mais que as características sejam similares, o que funciona para mim não vai funcionar para o outro. Eu tenho 2 filhos autistas, então a forma de regulação deles são diferentes, a forma de comportamento deles são diferentes, a forma de dar suporte para os 2 são diferentes. Cada um tem uma necessidade de atendimento diferenciada, por mais que eles possuem a mesma condição ou estejam dentro do espectro. Interessante. O que você gostaria que as pessoas entendessem que ninguém costuma dizer sobre o autismo? Nossa, tanta coisa. Muita coisa. Primeiramente, existe muita informação e pouco conhecimento. Primeiro, começamos por aí. Você vai nas redes sociais, você vai na internet, enxurrada de informação, mas poucas pessoas de fato conhecem o autismo. Eu falo o autismo assim de vivência, de experiência. Então as pessoas têm muito pouca compreensão. Elas nos julgam por usar o cordão de senilização, muitas vezes quando eu saio com um cordão, as pessoas olham de cara feia, elas falam assim, é para chamar atenção. Não, não é para chamar atenção. O cordão, ele tem uma finalidade, que ele é tipo um alerta. É mais ou menos assim, olha, opa, tem alguma coisa aqui de diferente que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. A gente tem muitas intercorrências no autismo, principalmente quando eles são muito pequenininhos, que eles ainda estão sendo preparados para a sociedade, porque nós preparamos nossos filhos para que a sociedade não os machuque, mas a sociedade não se prepara para receber nossos filhos, elas não se preparam para entender as necessidades dos nossos filhos. E isso aqui é mais ou menos assim, se o meu filho, por acaso, tiver algum comportamento que fuja dentro do esperado, é porque ele é autista. Então, às vezes, assim, a mãe ela usa porque mais por segurança, tipo assim, se meu filho sair correndo disparada para uma rua, alguma coisa que perigosa, por favor, segure meu filho. Não é descuido, é porque temos as intercorrências, ela acontece com muita frequência. E é mais para apenas sinalizar que se caso acontecer alguma coisa diferente é porque meu filho é autista. Não é para chamar atenção, não é para ter um tratamento diferenciado, um tratamento especial, não. É apenas para sinalizar que pode ser que alguma coisa que ele haja dentro do esperado, que ele entre em uma crise, ou que ele saia correndo disparado e a gente precisa sair correndo disparado, deixar algumas coisas para trás para ir correr para segurar essa criança. É mais nesse sentido de sinalização. Legal. Bom, como é que é lidar com as altas habilidades e o autismo ao mesmo tempo no seu filho? É difícil, porque você tem que ter muito bom argumento. Porque como tem a questão da inteligência, a gente tem que trabalhar muitas coisas, porque nem tudo que acontece é do autismo. E eu preciso ajudar ele a entender, a separar, que algumas coisas é do autismo, algumas coisas é questão da inteligência, das altas habilidades, que faz com que ele mascare comportamentos ou características do autismo, porque nos níveis mais leves tem as questões do mascaramento, tem uma facilidade maior para mascaramento nos níveis mais leves. E quando vem associado com altas habilidades de superdotação, isso é muito mais frequente. Isso é muito mais visível, porque tem a questão da inteligência, que faz com que tente mascarar. E esse mascaramento, ele causa muito desconforto e desregulação na pessoa autista, porque é um esforço tremendo para ela estar ali o tempo todo, se adaptar, esconder o que ela está sentindo, não demonstrar que ela está
que ela está quase para ter uma crise, para ela não demonstrar que aquilo está machucando, que aquilo está desconfortável. Então, ela exerce uma função muito mais cansativa. E ela se cansa muito mais, ela se desgosta muito mais, às vezes ela se estressa muito mais fácil, justamente por essa questão. E como eu tenho um filho que também tem altas habilidades, o desafio está ali em entender, passar para ele, porque tem a questão da inteligência. Então eu tenho que ter um argumento muito bom, eu tenho que ter comprovação científica do que eu estou falando, para que ele realmente, de fato, aceite que aquilo é real, que aquilo realmente, né, de fato acontece, e sempre tem que estar lidando com a questão da inteligência. Não é só simplesmente. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu não consigo trabalhar o lúdico com ele, que é uma suposição, uma historinha. Não, você tem que levar fatos concretos e cientificamente comprovados para que ele entenda e aceite aquele argumento. Por isso que é a dificuldade maior em lidar com que tem altas habilidades, com o pequenininho que ainda não a gente não sabe, né, mas que ainda está em desenvolvimento e aprendendo. Interessante. Bom, a gente sabe que nessa jornada fica muito mais fácil com uma família unida, né? Como presidente da Associação de Mães e Amigos da Pessoa Autista de Santo Antônio do Sudoeste, conta pra gente como é que nasceu essa iniciativa. Qual que foi o combustível para fundar a associação? Além de quantas mães fazem parte hoje? Quais são os objetivos e ações? A Associação de Mães a Associação de Mães e Amigos da Pessoa Autista aqui de Santo Antônio do Sudoeste, ela se deu início com um pequeno grupo de mães cansadas, né, de não ter rede de apoio, porque quando vem um diagnóstico é muito difícil. A gente não encontra rede de apoio na própria família, a família não apoia. A família mais questiona do que te apoia, do que realmente te oferece uma ajuda. Geralmente ficam questionando o diagnóstico, às vezes fala que é frescura, que é mãe da criança, que você não sabe educar o seu filho. Então a mãe ela lidar com o preconceito dentro do próprio ambiente familiar. E também para conseguir chegar no diagnóstico às vezes é difícil. A gente depende muito do atendimento das redes públicas, a gente depende do atendimento da saúde pública. E a associação ela surgiu nesse intuito de um pequeno grupo de mães que se juntaram mediante das suas dores, das suas dificuldades, para buscar formas e maneiras diante das entidades públicas, diante da sociedade, para que ela consiga garantir uma qualidade de vida melhor para o seu filho. Então, o objetivo principal é a união de mães para que a gente consiga construir, diante das nossas experiências, diante das nossas dificuldades, uma rede de apoio eficiente e eficaz que nos garanta uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, que a gente consiga buscar formas para garantir essa qualidade. E a Amassas, atualmente, né, ela possui 35 associadas, são 35 mães com filhos autistas, nós temos mães que têm 2, 3 filhos autistas, e a gente recentemente conseguiu legalização, agora a associação ela é registrada, ela tem CNPJ, ela já teve votação, né, de utilidade pública em Câmara dos Vereadores. Então, assim, a associação ela vem com o intuito de estar cobrando posicionamento, cobrando recursos das entidades públicas para que eles nos ajudem a oferecer um tratamento adequado, que eles nos ajudem a garantir uma qualidade para o nosso filho, que eles nos ajudem a conseguir que os nossos filhos de fato evoluam. Porque a mãe de autista, vou trazer um exemplo dos níveis mais graves, que são os níveis 3, que geralmente vem outras comorbidades associadas, ela tem uma preocupação muito grande, porque ela tem um filho que ele vai evoluir, mas ele sempre vai depender da mãe para tudo. Ele vai depender para as coisas básicas, ele vai depender da mãe para tomar banho, ele vai depender da mãe para se vestir, vai depender da mãe para comer, ele sempre vai depender de alguém. E a maior preocupação dessa mãe é quem vai cuidar do meu filho quando não estiver mais aqui. E para isso a gente depende muito do apoio da sociedade, a gente depende muito do apoio, medidas do governo, medidas das entidades públicas, né, que nos dê esse suporte.
Já as mães com os níveis mais leves que a gente traz, o nível 2, nível 1, que são crianças que vão ser pessoas funcionais, que elas não vão demandar tanto suporte, que elas vão ter funcionalidades, vão conseguir trabalhar, elas vão conseguir exercer funções, elas não vão demandar de tantos apoio, mas elas têm que lidar constantemente com o preconceito. E é o preconceito e a discriminação e a incapacitação que as pessoas muitas vezes utilizam da condição dela para incapacitá-las, e é cobrado delas também um comportamento dentro do normal, e às vezes ela não consegue entregar isso. Essas pessoas elas começam a se isolar, elas não querem mais estar dentro da sociedade, os níveis mais leves, eles têm um índice maior de suicídio, eles têm um índice maior de, de depressão, porque há uma cobrança deles que eles não têm condições de entregar. Então, assim, o nosso objetivo principal em associação é conseguir uma união para a gente. Eu sei que o mundo, aquela utopia do ideal não vai existir, mas a gente tem condições de melhorar. E a gente depende muito da compreensão, conhecimento e conscientização das pessoas no geral, de todas as áreas, de todos os lugares. E entender, se colocar, ter empatia de verdade, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, que ela age daquela forma, não é porque ela quer, porque a condição dela faz com que ela age daquela forma. Bom, para finalizar o nosso podcast, se você pudesse dar um conselho, alguma palavra de apoio para algumas famílias que estão começando nessa jornada, o que você diria? Quando vem o diagnóstico, as mães elas lidam com o luto, né? Que a gente fala muito do luto. Eu falo o seguinte: independente do que eu falar, não vai tirar a dor e o sofrimento que essa mãe está passando nesse momento. E eu falo que o luto ele é necessário. Ele precisa existir até mesmo para que a mãe e as famílias tenham aceitação do diagnóstico. Porque quando vem o diagnóstico, principalmente nos casos mais leves, a gente demora para aceitar, a gente fica ali se justificando, mas deve ser isso por causa disso, ou porque isso, e fica buscando resposta para invalidar o próprio diagnóstico. Então o luto ele vem para isso, para você aceitar. Mas eu posso dizer assim que passa. Hoje nós temos muito mais condições de atender as famílias. As mães têm muito mais condições de buscar terapias para a criança evoluir do que há 10 anos atrás, do que 15, 20 anos atrás. Eu tenho 40 anos, eu sou autista desde os 40 anos, então eu não sinto no direito de cobrar nada dos meus pais, porque eles tinham uma filha que eles percebiam que agiam de forma diferente, que eles não compreendiam, eles não tinham o menor conhecimento do que era um autismo. E eles não me deram condições porque eles nem tinham como dar condições para mim evoluir, para mim melhorar. Então, assim, muita dor, muito sofrimento que foi passado ali no meu ambiente familiar foi justamente pela falta do conhecimento. E hoje se tem o conhecimento, hoje se tem a pesquisa, hoje você tem terapias que vai ajudar com que o seu filho evolua. Então, por mais difícil que seja o diagnóstico, você tem ferramentas, você sabe qual o caminho que ela vai seguir. Você não vai estar caminhando no escuro. Você tem uma luz, você sabe o que você precisa fazer. E aí cabe só fazer. Muito legal. Muito obrigada por abrir seu Obrigada. coração e nos explicar mais e entender que o autismo não é um mundo à parte, só um jeito diferente de ver o nosso mundo. Então, até o próximo episódio, eu queria agradecer o Carminati, que sempre nos ajudou, e ceder essa mesa de centro para nós usar no podcast. E a Dani Flor, que nos cedeu aquelas flores ali para nós. Muito obrigado aos nossos ajudantes. E obrigado a Gislaine também por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite. Sempre para mim é muito importante sempre ter oportunidade de fala, de trazer um pouco de conhecimento. Espero que a minha experiência possa ajudar outras pessoas que também estão nas mesmas condições ou nas condições semelhantes. E obrigada pelo convite e a pedido da professora, né, a explicação do porquê que é um quebra-cabeça, o símbolo principal do autismo. Porque quando vem o diagnóstico, finalmente as peças começam a se encaixar. Por isso que a gente usa o quebra-cabeça. Porque até então, antes do diagnóstico, a gente se sente uns estranhos. Por que as coisas são assim? Mas por que eu sinto assim?
E quando você vem o diagnóstico, você tem a explicação. Então as peças começam a se encaixar. Quando veio o meu diagnóstico, eu tive uma sensação diferente, porque assim, entre a dor e o sofrimento, eu finalmente tive explicação por que que eu era diferente, por que que o meu comportamento era assim. E hoje eu consigo buscar medidas e ferramentas para controlar melhor as coisas que me causam crises, porque por mais que eu seja adulta, o autismo ele é uma condição, a pessoa nasce autista, ela sempre vai ser autista, ela vai morrer autista. Então, mas eu consigo trazer uma qualidade de vida melhor. Então, eu tinha crises que duravam meses em estados depressivos, em condições que me machucavam. Hoje, as peças finalmente se encaixam. Eu já sei o que, que eu preciso fazer para me regular, o que, que eu preciso fazer para melhorar quando alguma coisa está me causando desconforto. Hoje eu tenho as respostas, mas também eu tenho o caminho para melhorar. Por isso que faz todo sentido. As pecinhas finalmente se encaixam. Legal. Muito obrigada. Foi um prazer receber ela e até o próximo episódio.